Uma das primeiras ideias que surgiram aqui quando o Teatrinho foi criado foi reproduzir aqui em Lorena, trazer de volta, né, recriar aqui em Lorena, na verdade, o projeto História em Cena, que foi um projeto que nasceu no Rio, lá no Centro Cultural Banco do Brasil, na década de 1990. Né? E a gente realmente recriou o projeto aqui. No ano passado, em 2019, quase 1.000 estudantes de escolas públicas e particulares assistiram aqui os espetáculos da Companhia Palco da História, né? E também participaram do debate, né, como foi proposto pelo projeto. Funciona assim, mais ou menos. O Teatrinho entra em contato com a Secretaria de Educação, né? Tanto a municipal quanto a Secretaria de Educação Estadual, que é sediada em Guaratinguetá. A gente oferece, né, os espetáculos da companhia que estão sendo montadas, né, e os estudantes vêm nos visitar, vêm conhecer o Teatrinho em sessões que são especiais, né, fechadas. E isso que agora o mais legal é o seguinte: gratuitamente, não tem custo absolutamente nenhum para o estudante e nem para a escola. O projeto História em Cena abriu uma fonte de captação através de um financiamento coletivo na plataforma Benfeitoria. Então, várias pessoas colaboram para que esse projeto aconteça. Então, a produção, os custos, né, que a gente tem com esse projeto são cobertos através dessa ajuda que vem do Benfeitoria. E tem sido muito instigante, muito importante, e a gente se orgulha muito de estar participando da formação de plateia dos estudantes aqui na cidade de Lorena e no Vale do Paraíba também. Na década de 1990, eu morava no Rio de Janeiro, já estava com uma carreira bastante desenvolvida nesse momento, já tinha feito alguns espetáculos, eu já tinha ganhado alguns prêmios e tal, e eu tinha um trabalho, nesse momento exato, muito direcionado ao público infanto-juvenil. Fiz algumas peças que ganharam prêmios, como eu já disse, e que tiveram uma repercussão interessante lá na cidade. Foi quando a direção do Centro Cultural Banco do Brasil me procurou para discutir uma possibilidade de um projeto para a formação de plateia com os espetáculos, né, com o movimento teatral ali no Centro Cultural Banco do Brasil. Ele já tinha um projeto educativo muito bem organizado na área de artes plásticas, na área de cinema, mas faltava na área do teatro. Como estava terminando o século ali, né, ou, na verdade o milênio, a gente estava em 1990 e muitos ali, chegando próximo a 2000, eu dei a ideia, como obviamente todo mundo sabe, eu tenho um trabalho muito ligado à questão histórica, de que nós fizéssemos uma série de projetos, de peças, né, direcionadas ao público infanto-juvenil, cujos temas fossem ligados aos últimos momentos, né, que a gente fizesse uma revisão daquele século que estivesse acabando, com peças desde o início do final do século XIX, passando por períodos do século XX. E assim aconteceu o História em Cena. Nós fizemos 3 espetáculos lá no Rio de Janeiro. Um, que era o Mandarim do Imperador, que falava sobre a mudança do Império para a República no Brasil. O segundo, direcionado aos anos 10, né, exatamente em 1914, que fala sobre a questão da imigração árabe e judaica no Rio de Janeiro, falando sobre os imigrantes. Foi a década que a gente recebeu um grande número de imigrantes no Brasil, a década de 10. Final do século XIX até o início da Primeira Guerra, em 1914, né? Depois foi interrompido esse fluxo migratório. E depois uma terceira peça, que era o Jeca Voador, que falava de um país pós-Primeira Guerra, né? Em 1920, a guerra acabou em 18, então em 20 o Brasil tinha dado um salto, porque durante esse período da guerra a gente não conseguia importar nem exportar nada, por conta, obviamente, dos conflitos, né? Então o Brasil foi obrigado a crescer, não é? Então as grandes indústrias de São Paulo começa a se firmar como um centro importante econômico, né, financeiro e industrial. E a peça fala um pouco disso, desse universo caipira, desse universo rural, em confronto com esse novo universo urbano industrializado que vem surgindo.
Esse projeto foi um sucesso no Centro Cultural Banco do Brasil. Milhares de estudantes, durante os quase 4 anos em que o projeto ficou em cartaz, foram ao teatro, grande maioria pela primeira vez, eram alunos do ensino fundamental 2 e ensino médio. Foi um sucesso extraordinário. Esse projeto me deu um prêmio inesperado, extremamente importante. Foi uma bolsa para estudar, para ter encontros com companhias inglesas, né, relacionadas ao teatro e educação. Eu fui para Londres, para Stratford-upon-Avon, que é a cidade do Shakespeare, né, para encontrar com pessoas que trabalhavam também com essa área do teatro e educação. E tudo isso foi muito prazeroso. E aí a ideia sempre foi, de alguma maneira, trazer de volta esse projeto, não é? Então, o Teatrim hoje é a sede dessa nova etapa do projeto História em Cena. A Companhia Palco da História tem uma trajetória ainda, digamos assim, curiosa, vamos dizer assim, porque a gente começou inaugurando o Teatro São Joaquim, em 2008, a gente fez a reforma do São Joaquim, e então foi quando foi criada a Palco da História, justamente para montar a Era da Rosa, que era um espetáculo que falava sobre o movimento feminino, sobre as questões que estavam ligados ao surgimento de uma nova era, né, da mulher, né, com o mundo, assim, né, quando começa a se falar de uma série de questões ligadas ao universo feminino de uma maneira mais abrangente. Esse tema foi escolhido na época pelo grupo e a gente levou adiante, resultou nesse espetáculo chamado A Era da Rosa, e aí a gente surgiu com a companhia. A vontade nossa, obviamente, era continuar. Esse grupo foi feito, a gênese desse grupo, o início desse grupo, foi justamente premiar, né, os atores da cidade de Lorena do Vale com a inauguração de um novo teatro que estava sendo reformado, né? O Teatro São Joaquim, ele é da década de 1940, então ele estava se precisava de uma reforma grande, e essa reforma foi feita em 2008. Eu fui convidado para comandar, né, digamos, conceitualmente esse projeto. Obviamente que eu não sou nem engenheiro nem arquiteto, mas precisava de alguém que pensasse essa questão teatral. Eu fui convidado pelos salesianos, pelos padres salesianos, para fazer esse trabalho. Então foi feito, ali nasceu um grupo de teatro, porque era importante que a gente inaugurasse aquele novo espaço com pessoas ali, né? Com os estudantes ou pessoas linkadas à instituição que tem uma universidade, que é a Unisal. Então ali aconteceu a formação do teatro, a formação do grupo Palco da História, né? Infelizmente a crise de 2009, que foi bombástica, não conseguiu dar fôlego para a instituição, né, continuar apostando nesse projeto, porque uma vez que a gente abrisse o teatro formalmente, a gente precisaria de uma pequena equipe, um operador de som, um operador de luz, alguém, né, um camareiro, um contra-regra, enfim, uma pequena equipe, um bilheteiro, enfim, para poder aquilo acontecer enquanto teatro. Infelizmente não foi possível. Foi um ano muito duro para eles, tiveram uma grande inadimplência, inclusive cursos fecharam, tal. E aí, infelizmente, a companhia teve que interromper também o seu curso, porque eu precisei voltar para o Rio de Janeiro para continuar a minha vida, né? Eu tinha que levar adiante o meu projeto e aqui, infelizmente, não estava dando. Bom, anos depois, eu participei da reforma de um outro teatro aqui na cidade, que foi o Teresa d'Ávila. E assim que eu tive a oportunidade, eu reorganizei, chamei esse grupo novamente, nos encontramos de novo no Teresa d'Ávila em 2015 para montar o Mandarim do Imperador, a primeira peça que foi feita lá no Rio, não é? E fizemos uma montagem muito bonita lá no Teatro Teresa d'Ávila, para estudantes, para a formação de plateia, estudantes do próprio colégio, também de outros colégios particulares e também da escola pública. Foi um período muito interessante. E agora, esse grupo, agora o Palco da História muda, né? Ganha finalmente a sua sede aqui no Teatrim,
O Teatrim é a sede oficial da Companhia Palco da História e aqui a gente já fez, acredite, só no ano passado, no início desse ano, 5 espetáculos. Aqui já foi feito, inauguramos com a Rua da Fortuna, que coincidentemente é a segunda peça daquele projeto História em Cena lá do Rio, né? Depois a gente fez um espetáculo muito bonito aqui, que foi o Tripartida, que é um espetáculo inspirado, né, em 3 grandes autores negros cariocas, né? Que são João do Rio, Machado de Assis e o Lima Barreto, espetacular, né? É uma obra esses três grandes autores negros. Depois a gente fez uma adaptação do Gogol, que é o inspetor-geral, né? A companhia também se debruçou para adaptar esse texto, que ficou muito divertido, uma comédia muito interessante do Gogol. E a companhia agora vem também levantando outras possibilidades de montagem, não é? Eu fiquei muito feliz porque, ainda que renascendo com novos atores, novos integrantes, a gente conseguiu resgatar tudo que foi feito ao longo desse tempo, né? E hoje a companhia se solidifica aqui no Teatrim. Esse ano a gente, obviamente, teria feito outros espetáculos que, infelizmente, não foram possíveis, mas o ano que vem a companhia retoma o seu caminho. Toda vez que eu comecei um projeto novo aqui, de uma peça nova, né, com o elenco da companhia e com os meus colaboradores da área da criação, ou seja, figurino, cenário e iluminação, basicamente, eu sempre deixei claro que isso é uma proposta do próprio teatro, do próprio Teatrim. Os espetáculos eles serão montados, serão apresentados para um público, não é um público da cidade, né? A gente abre o teatro como qualquer teatro, o público espontâneo, mas a ideia é que também parte dos espetáculos sejam direcionados para as escolas, não é? Então eu acho muito interessante, eu tenho certeza, eu vejo nos olhos deles, sabe, das pessoas que me ajudam nessa equipe de criação, que toda vez que uma criança, depois da peça, tem um debate, né? A gente promove um debate em que participam os professores, os educadores que vêm juntamente com os estudantes. E eu convido também, né, o pessoal da luz, da sonografia, do figurino, para participar desse debate no final. E eu vejo claramente que quando os alunos ficam entusiasmados, eles adoram discutir depois, é muito bacana, sempre deu muito certo esse debate. A gente fala um pouco da peça, da questão histórica, tal como eu disse, mas o grande, digamos assim, diferencial e a grande parte esperada para eles é falar da montagem. Eles querem saber como é que o ator decorou aquele texto, onde a figurinista conseguiu aquela roupa de época, de onde veio aquilo, como é que criou aquilo, né? Como é que o cenógrafo também fez aquela trucagem, que aquele porta que abre, aquele quadro que se move, tem uma magia, particularmente no teatro, na peça Mandarim do Imperador. Então eu tenho certeza absoluta que eles ficam encantados com isso, né? Porque muitas vezes eles estão falando para um público que nunca ouviu falar da profissão deles. Uma criança provavelmente não sabe o que é um cenógrafo, não sabe o que é uma figurinista, o que é um iluminador, mal sabe o que é teatro, mal teve a oportunidade de participar do teatro. Talvez saiba o que é o ator, por conta da televisão, não é? A figura do ator é mais conhecida, não é? Num país em que a gente tem televisão, né? Tem uma televisão muito forte, não é? Desde muito criança a gente está acostumado a ver programas na televisão, então a figura do ator para eles é conhecida. Então, assim, tanto para o elenco quanto para os outros profissionais, eu tenho certeza que deve ser muito compensador eles poderem falar para aqueles jovens estudantes do trabalho que eles fazem, da importância do trabalho que eles fazem e de como é gratificante participar de um projeto teatral, dando a contribuição que eles dão, cada um à sua maneira. Olha, esse ano, em 2020, nós tínhamos um projeto já apontado, pronto para começar, que é o projeto Palco Novo. Qual é o objetivo desse projeto? Ele tem muito a ver com o próprio projeto História em Cena, não é? Porque o História em Cena faz o quê? Recebe os alunos da rede pública ou da rede particular, os alunos vêm aqui, sentam aqui nas cadeiras do Teatrim, assistem a um espetáculo e depois participam de um debate, como eu já coloquei aqui antes. Fala-se, conversa-se sobre
a questão histórica, sobre o texto, depois sobre o fazer teatral, né? A curiosidade dele sempre é isso. Mas faltava alguma coisa ali, porque muitas vezes, não todos, obviamente, mas aqueles que se viam tocados pela questão teatral, não é? Que tem aquelas pessoas que você sabe que tem um talento especial, que tem uma vocação para aquilo, vinham perguntar, olha, como é que faz para fazer uma peça, como é que faz para participar do curso, que eles sabem que aqui tem oficina de teatro, mas muitos deles não podiam pagar. E a gente também, infelizmente, o Teatrinho vive disso, não é? A gente paga as nossas contas com essas oficinas, entre outras coisas. A bilheteria dos espetáculos e tal. E aí eu falei, ficamos todos aqui meio comovidos com essa história. E aí resolvemos esse ano, junto com a Secretaria Estadual de Educação e mais alguns colaboradores importantíssimos, fazer um projeto para começar a dar aula de teatro gratuito para essas crianças que, de uma certa maneira, se encantaram especialmente pela questão teatral. Fizemos um trabalho maravilhoso. Reunimos aqui no Teatrinho vários diretores de escolas estaduais, né? Porque o nosso público é esse público ligado ao Fundamental 2 e Ensino Médio, um pouquinho mais velhos. Os diretores vieram aqui, diretores de escolas municipais e estaduais, e selecionaram, eles mesmos fizeram uma seleção dos alunos que eles sabem que já participam de eventos culturais lá no colégio, que cantam, que fazem teatro, que gostam e tal. Selecionamos 30 alunos que começariam a ter aula aqui, não só comigo, como com os outros atores também da Companhia Palco da História que se predispuseram a participar desse projeto de formação desses alunos. Infelizmente, a pandemia veio e adiou, né? Então, esse projeto está mais do que planejado, ele está amado, não aconteceu por conta da pandemia, mas ele será seguramente retomado o ano que vem e teremos mais um projeto educativo aqui no Teatrinho, que é o Palco Novo, começando em 2021. Esse ano a gente não pôde fazer História em Cena como a gente faz todo ano, né? Nós fizemos História em Cena com a Rua da Fortuna, fizemos com Tripartida e também já estávamos ensaiando, terminando a remontagem do Mandarim do Imperador, que é uma peça divertidíssima, muito engraçada, que os adolescentes adoram. E infelizmente também estava praticamente pronto. O cenário, inclusive, está montado aí no Teatrinho. Né? Assim, parte do cenário ficou lá, a gente não conseguiu terminar porque a peça não pôde estrear. Então, próximo projeto do História em Cena, a próxima peça do História em Cena será o Mandarim do Imperador, que deve estrear, se tudo der certo, o ano que vem, né, no momento em que as escolas tiverem permissão de voltar aos teatros, né, que a gente espera que seja o ano que vem. O ano que vem, seguramente, né, mas num momento mais próximo, né. Então, estamos todos aqui nessa expectativa, porque é muito prazeroso ter o público espontâneo vindo assistir o nosso espetáculo, a gente fica muito feliz. Mas não tem prazer maior para nós aqui, eu acho que era uma coisa que eu consegui passar para o elenco e para as outras pessoas que trabalham aqui comigo nessa equipe, que é você oferecer pela primeira vez esse mundo teatral para uma pessoa que nunca ouviu, às vezes, nem falar em teatro, né? É um mundo tão bonito, tão rico, tão transformador, é um olhar tão mágico que o teatro tem sobre as questões do mundo, que quando você chama um estudante para cá, pela primeira vez para ver uma peça de teatro, você vê aquele encantamento que eles ficam, né? Quando eles têm essa relação com o fazer teatral, com o trabalho do ator, com o trabalho do cenógrafo, do figurinista, do iluminador e mesmo da direção, não tem preço que pague isso. Então a gente está muito ansioso para receber o público, mas mais ansioso ainda para voltar a receber os estudantes aqui no Teatrinho. O projeto História em Cena, que esse ano, infelizmente, não pôde acontecer por conta da pandemia, volta o ano que vem com o Mandarim do Imperador, como eu já disse para vocês, mas um outro espetáculo maravilhoso que a gente fez em 2019 também voltará e também será oferecido para as escolas, para os educadores e professores da rede pública de ensino e a rede particular. Esse espetáculo chama-se Tripartida. É um espetáculo que reúne
3 contos de 3 grandes autores negros nascidos e que viveram no Rio de Janeiro entre o final do século XIX e o início do século XX. Machado de Assis, João do Rio e Lima Barreto. O nosso ator, Isaac Satin, que faz parte da companhia Palco da História, vai mostrar para vocês agora um trecho desse espetáculo. Na verdade, o conto O Pecado de Lima Barreto, que faz parte do Tripartida, essa peça que volta o ano que vem para ser oferecido para as escolas e para os educadores aqui de Lorena e do Vale. Com vocês, O Pecado de Lima Barreto. Quando naquele dia São Pedro despertou alegre e de bom humor. E, terminados os cuidados higiênicos da manhã, ele se foi à competente repartição celestial buscar ordens do Supremo e saber que almas chegariam na próxima leva. Em uma mesa longa, larga e baixa, um grande livro aberto se estendia, e debruçado sobre ele, todo entregue ao serviço, um guarda-livros punha em dia a escrituração das almas, de acordo com as mortes que anjos mensageiros e noticiosos traziam de toda a extensão da terra. Da pena do encarregado escorriam grossas letras, e de quando em quando ele trocava a caneta para melhor talhar um outro caráter caligráfico. Assim, páginas ele ia enchendo, enfeitadas, iluminadas em um mais preciosos tipos de letras. Havia em cada uma delas uma certa razão de ser, e entre si guardavam tão feliz disposição que o encantava ver uma página escrita do livro. O nome era escrito em bastardo, letra larga e forte. A filiação, em gótico, tinha um ar antigo, religioso. As faltas, em bastardo, e as qualidades, em ronde arabesco. Ao entrar São Pedro, o escriturário celeste parou, voltou-se para ele e à reclamação da lista d'almas feita pelo santo, ele respondeu com algum enfado de ofício, que viesse à tarde buscá-la. Aí pela tardinha, ao findar a escrita, o funcionário celeste, um jesuíta, encanecido no tráfico de açúcar da América do Sul, tirava uma lista explicativa e entregava a São Pedro, a fim deste se preparar convenientemente para receber os ex-vivos no dia seguinte. Dessa vez, ao contrário de todo o sempre, São Pedro, antes de sair, leu de antemão a lista. E essa leitura foi útil, pois que se não a fizesse, talvez dali em diante, para o resto das idades, quem sabe, o céu ficasse de todo estragado. Leu São Pedro a lista. Havia muitas almas, muitas mesmo. Delas todas, à vista das explicações apensas, uma lhe assanhou espanto e estranheza. Leu de novo. Vinha assim: PLC, filho de, neto de, bisneto de, carregador, 48 anos, casado, casto, honesto, caridoso, pobre de espírito, ignaro, bom como São Francisco de Assis, virtuoso como São Bernardo e meigo como o próprio Cristo. É um justo. Deveras? Pensou o santo porteiro. É uma alma excepcional? Com tão extraordinárias qualidades, bem merecia sentar-se à direita do Eterno e lá ficar per secula seculorum, gozando da paz perene de quem foi tantas vezes santo. E por que não ia? Deu-lhe vontade de perguntar ao seráfico burocrata. Não sei, retrucou este. Você sabe, e acrescentou. Sou mandado.
Veja bem nos assentamentos, né? Não vá ter você se enganado. Procure, retrucou por sua vez o velho pescador canonizado. Acompanhado de dolorosos rangidos da mesa, o guarda-livros foi folheando o enorme registro até encontrar a página própria, onde com algum esforço achou a linha adequada e com o dedo afinal apontou o assentamento e leu alto. PLC, filho de, neto de, bisneto de, carregador, 48 anos, casado, casto, honesto, pobre de espírito, ignaro, bom como São Francisco de Assis, virtuoso como São Bernardo e meigo como o próprio Cristo. É um justo. Levando o dedo pela pauta horizontal e nas observações, deparou qualquer coisa que o fez dizer de súbito. Esquecia-me. Houve engano. Foi bom você falar. Essa alma pertence a um negro. Vai para o purgatório.